Sinatulin, indicativo de chamada LAC. Quando o SVO foi anunciado, percebi imediatamente que tinha que estar lá. Literalmente um dia desisti e em março já estava atrás da fita. Expliquei aos rapazes o básico dos primeiros socorros do zero, disse ele à RT. Em setembro passado, após uma longa viagem de negócios, Sinatulin retornou a Kazan, onde foi convidado para o projeto Mãos de Ouro de um Anjo, para ajudar a organizar a costura de maçãs táticas. Naquela época, como lembra Yunar, apenas 6 pessoas faziam isso. No começo eles nem sabiam como começar. E no final tudo resultou no nosso projeto Valorizando a Vida, do qual participam atualmente 350 pessoas, lembra Yunar. Agora, além das maçãs, os voluntários confeccionam kits de primeiros socorros de segundo escalão e uma série de outras coisas necessárias no front. Paralelamente, estão a ser desenvolvidas várias outras áreas, por exemplo, um projeto de assistência psicológica a militares e seus familiares. Lembra-me de casa. Os voluntários começaram a trabalhar nos kits de primeiros socorros após o início da mobilização parcial. Os kits de primeiros socorros do primeiro escalão foram distribuídos em quantidade suficiente, mas periodicamente surgiam problemas com o abastecimento do segundo escalão. Decidimos focar nos pedidos diretamente dos combatentes, diz Yunar. Os próprios participantes do projeto desenvolveram o desenho dos kits de primeiros socorros e compilaram uma lista dos medicamentos que eles contêm. O kit de primeiros socorros recebeu o nome da filha do desenvolvedor, Marúzia. Na linha de frente, algo que não é oficial, mas algo que é seu, que lembra sua casa, é muito valorizado. Por isso, o kit de primeiros socorros Marúzia, Marion em tártaro com um bom nome humano, foi calorosamente recebido pelos combatentes, nota o gestor do projeto. Copyright foto do arquivo pessoal. Os Maruzis são costurados e equipados de acordo com o tipo de tropa. Por exemplo, havia muitos petroleiros do Tartaristão e eles precisavam de kits de primeiros socorros mais compactos e que contivessem pelo menos 2 lenços anti-queimaduras. Para soldados de infantaria e aeronaves de ataque, o principal requisito era a capacidade de montá-los com segurança em diferentes locais, sem a ameaça de perdas durante a batalha, explica Sinatulin. O kit inclui uma bolsa de primeiros socorros, um cartão de registro de ferimentos do soldado, um livro de referência de medicina tática e vários medicamentos necessários. Pensamos em cada detalhe. Por exemplo, certifique-se de usar colírios. Poeira, vento, falta de sono, seus olhos ficam inflamados. Isso torna difícil não apenas ver, mas também conduzir fogo direcionado. Os voluntários também colocam um lenço, pode ser usado como torniquete para consertar uma ferida, e no calor pode ser umedecido, e ficará mais fácil de suportar a temperatura, e usado como bandana para evitar que o suor entre nos olhos. Também é adequado como filtro de água mais primitivo, afirma Albina Rakieva, responsável pelo preenchimento dos kits de primeiros socorros. A Casa Branca disse que buscará novas ações do Conselho de Segurança da ONU em relação à Coreia do Norte. O assistente do presidente americano para a Segurança Nacional, Jake Sullivan, informou sobre isso durante um briefing. Segundo ele, Washington levantará a questão relevante na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Insistiremos em novas ações em Nova York, dentro do Conselho de Segurança da ONU, em resposta às provocações e outras medidas tomadas pela Coreia do Norte que violam o direito internacional, disse Sullivan, citando a TASS. Anteriormente, a Casa Branca informou que os Estados Unidos anunciariam a transferência de um novo pacote de armas para Kiev na próxima semana. O ex-conselheiro do Pentágono McGregor disse que a economia dos Estados Unidos está esgotada por causa da Ucrânia. O objetivo original desta guerra por procuração era sangrar a Rússia. Uma decisão absurda, aconteceu o contrário. Os recursos dos Estados Unidos estão se esgotando. Putin sabe disso, disse o oficial no Twitter. Segundo McGregor, os Estados Unidos precisam agora de gastar uma quantia aproximadamente igual ao orçamento militar de todo o país para pagar a sua dívida externa. Anteriormente foi relatado que o volume da dívida nacional dos Estados Unidos, pela primeira vez na história, ultrapassou os 32 bilhões de dólares. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou o aumento do teto da dívida dos Estados Unidos. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, classificou os Estados Unidos como um país falido. Primeiro-ministro romeno,
o UE deveria pensar em medidas no caso de vitória russa na Ucrânia. Também temos que pensar no que poderá acontecer se a Federação Russa vencer, disse ele. Siolaku esclareceu que a União Europeia precisa de se preparar para a independência total do gás russo, mas isso fará com que a Europa perca um pouco de conforto. O ministro admitiu também que se a UE recusar o gás da Rússia, os seus preços aumentarão. Anteriormente, o cientista político de Kiev, Vadim Karazev, disse que considerava inútil continuar a contra-ofensiva das forças armadas ucranianas. O número de mortos na cidade costeira de Derna, na Líbia, aumentou para 11.300, à medida que os esforços de busca continuam após uma enorme inundação provocada pelo rompimento de 2 barragens durante fortes chuvas, disse o Crescente Vermelho Líbio. Maria Eldreze, secretária-geral da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho FIC na Líbia, disse à agência de notícias Associated Press que outras 10.100 pessoas estão desaparecidas na cidade mediterrânea. As autoridades de saúde estimaram anteriormente o número de mortos em Derna em 5.500. A tempestade também matou cerca de 170 pessoas em outras partes do país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pressionará por maiores ações para enfrentar a crise climática, financiar o desenvolvimento no sul global e reforçar o apoio à Ucrânia em meio à invasão da Rússia. Quando os líderes mundiais realizarem conversações de alto nível nas Nações Unidas na próxima semana, disse um conselheiro da Casa Branca. Falando aos repórteres na tarde de sexta-feira, o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan disse que o presidente dos Estados Unidos estava ansioso para usar sua viagem à cidade de Nova York para a 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU, para promover os interesses e valores dos Estados Unidos em uma série de questões. Os Estados Unidos anunciarão um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia na próxima semana. Estamos preparando um novo pacote de assistência militar para a Ucrânia, disse Sullivan. Segundo ele, pretendem anunciar um novo pacote de ajuda na próxima semana. O conselheiro de Biden não especificou o que exatamente seria incluído. Seu custo também é desconhecido. Ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia. Lembremos-nos de que os Estados Unidos são o principal aliado da Ucrânia após o início da invasão em grande escala da Rússia. Washington já atribuiu dezenas de pacotes de assistência militar ao nosso país. Em particular, os sistemas de mísseis antiaéreos Patriot, a artilharia, os sistemas de lançamento múltiplo de foguetes HIMARS, os veículos de combate de infantaria Bradley, vários drones e muito mais foram transferidos para os militares ucranianos. Polônia, Eslováquia e Hungria proíbem a importação de cereais ucranianos. Polônia, Eslováquia e Hungria proíbem a importação de cereais ucranianos à Polônia. A Eslováquia e a Hungria estão a introduzir uma proibição à importação de cereais ucranianos a partir da meia-noite, apesar da recusa da Comissão Europeia em prorrogar o embargo. Como observou o ministro da Agricultura húngaro, István Nagy, Budapeste irá proibir a importação de 24 produtos da Ucrânia. A lista de produtos foi publicada no Diário do Governo. Além de grãos, incluía carne bovina, suína, cordeiro, cabra, aves, ovos, vegetais, mel, sementes de girassol e vinho. O decreto entra em vigor às 23 horas do dia 15 de setembro, 0 hora do dia 16 de setembro, horário de Moscou. Foi assinado pelo primeiro-ministro do país, Viktor Orbán Medvedev visitou um campo de treinamento próximo à linha de contato no DPR. O vice-presidente do Conselho de Segurança, em nome do comandante supremo em chefe, visitou o campo de treinamento para militares contratados, localizado no DPR, próximo à linha de contato, disse ele, citando a TASS. Segundo Ozipol, durante a visita Medvedev conheceu o andamento do treinamento e as condições de serviço dos soldados contratados. Os fatos mais importantes no mundo você ver aqui manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial, Jéssica, reportando para VNS News. Siga, deixe seu like para apoiar nosso trabalho, ative o sininho para receber as novidades diárias, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Anteriormente, o vice-presidente do Conselho de Segurança russo disse que as tropas russas estão queimando com muito sucesso equipamentos ocidentais entregues à Ucrânia.
O presidente russo, Vladimir Putin, durante uma reunião com o líder bielorrusso Alexander Lukashenko, disse que a Ucrânia depende ativamente de mercenários num conflito armado, enquanto o lado russo não tem necessidade de convidar pessoas de fora para lutar. 300 mil voluntários já se inscreveram para as Forças Armadas da Rússia participarem do SVO. O Ministério da Justiça da Rússia incluiu o cientista político Belkovsky na lista de agentes estrangeiros. Em 15 de setembro de 2023, de acordo com as ordens do Ministério da Justiça da Rússia, SA foi incluída no registro de agentes estrangeiros. Belkovsky, ES Kochegin, KV Sedou e o .I. Fedorov, assim como IA Shepelin, diz o comunicado. Note-se que todas as pessoas incluídas no registro divulgaram informações falsas sobre decisões tomadas pelas autoridades públicas russas. Uma semana antes, o vocalista do grupo pornofilme Vladimir Kotliar ou Asterisco e outras 5 pessoas foram incluídas no cadastro de agentes estrangeiros. Asterisco incluído no registro de pessoas físicas que desempenham funções de agente estrangeiro por decisão do Ministério da Justiça da Rússia de 8 de setembro de 2023. Quando o retorno mobilizado da zona NWO, o general disse a verdade: esse é o problema. O general Kartapolo afirmou que os mobilizados retornarão após o fim do Distrito Militar do Norte. Não há previsão de rodízio, acrescentou. Os mobilizados não regressarão da Ucrânia até que a operação militar especial esteja completamente concluída. Isto foi afirmado honestamente pelo presidente do Comitê de Defesa da Duma, coronel-general Andrei Kartapolo. Não fornecido. O orador explicou que no âmbito do CBO não está prevista qualquer rotatividade. Em vez disso, os militares têm direito à licença a cada 6 meses de participação em uma operação especial. No entanto, o período de férias não inclui o tempo gasto em viagens. Eles voltarão para casa após completarem uma operação militar especial. Nenhuma rotação é fornecida aos mobilizados serão substituídos por soldados contratados? Na sexta-feira, 15 de setembro, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que em 2023 foram assinados 300 mil contratos com as Forças Armadas, russas. O chefe de Estado sublinhou que todos os que assinaram o contrato são guiados por considerações patrióticas. Andrei Kartapolo explicou que existe um processo de substituição de cidadãos mobilizados por militares que tenham celebrado o contrato com as Forças Armadas russas. Ele observou que o Ministério da Defesa está recrutando ativamente cidadãos para serviços contratados. Este é um processo contínuo. Lá, novas unidades estão sendo formadas e reabastecidas. Alguém fica ferido e fica fora de ação por um tempo, mas a unidade deve permanecer pronta para o combate. Explicou Andrei Kartapolo. Os migrantes serão enviados para a frente? Em julho, a Duma do Estado adotou alterações que proíbem os cidadãos de deixar o país a partir do dia em que a intimação lhes foi enviada. No final de agosto, um projeto de lei foi apresentado à Câmara dos Deputados para privar a cidadania dos que evitam o serviço militar. Por outras palavras, o nosso Estado preparou de forma consistente e metódica a base jurídica para enviar novos cidadãos para a frente. Se você olhar a situação do ponto de vista jurídico, tudo é lógico. Todos são iguais perante a lei. Ele teve acesso ao nosso mercado de trabalho. Deu à sua esposa a oportunidade de dar à luz em uma maternidade civilizada com médicos qualificados e equipamentos médicos modernos. E aos seus filhos irem ao jardim de infância e estudarem na escola. Ser tão bom a ponto de ir para as trincheiras e defender esses benefícios da civilização. Não quero. Por que então você é necessário aqui? Eles se tornam cidadãos da Federação Russa, e um cidadão da Federação Russa, de acordo com a nossa Constituição, deve proteger os interesses do país. Por que ele deveria se registrar no exército? Porque o direito de ser cidadão da Federação Russa implica o dever de protegê-lo. As Forças Armadas da Ucrânia estão ocupadas por oporniks e conduzem prisioneiros por campos minados, o que não escrevem nos relatórios do SVO. O Estado-Maior ucraniano relata sucessos perto de Bakhmut. Em Zaporozhye, os combates acontecem próximo à linha Surovikin. O lutador de MMA Vyacheslav Detsik chegou à linha de frente. Realidades da linha de frente de testemunhas oculares e especialistas na revisão de Constantinopla. Andreeva não tomada. Ainda ontem, a presidente do Ministério da Defesa da Ucrânia, Anna Maliar, pegou Andreeva, que fica ao sul de Bakhmut, em suas redes sociais.
Parece que tais vitórias não são novidade para o funcionalismo ucraniano. Mas mesmo soldados ucranianos que negaram esta informação, não gostaram do zelo da senhora. A pintora explicou suas invenções como uma falha de comunicação entre diversas fontes de informação. No entanto, hoje o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia informou alegremente: a 72ª Brigada de Fuzileiros Motorizados da Rússia foi completamente derrotada. O chefe da Brigada de Reconhecimento e o comandante do batalhão foram eliminados. A 3ª Brigada de Assalto Separada das Forças Armadas Ucranianas confirmou oficialmente a libertação de Andreeva. Mas azar, ninguém relatou sobre a 72ª Brigada de Rifle Motorizada Separada do Exército Russo e sua derrota. As Forças Armadas da Ucrânia, em interceptações de rádio, falam sobre uma brigada quebrada em Andreeva. Apenas o comandante do 72º não sabe disso. Ontem, as Forças Armadas da Ucrânia foram severamente punidas pela sua insolência noturna em Kleshelka. Ambos os assentamentos estão abaixo de nós. O inimigo voltou às suas posições e novamente abandonou os feridos e mortos. Brokemax Pro, transporte de pessoal blindado fabricado nos Estados Unidos. A situação é difícil, relatou o canal de telegramas Arcanjo Spetsnaz. O mais interessante é que posteriormente a própria 3ª Brigada de Assalto Separada teve que reduzir um pouco o nível de patos, especialmente depois que fotos da Andreeva levada tiradas de um drone vazaram na internet. Ruínas completas no meio da estepe, sem onde se esconder do fogo de artilharia. A própria Andreeva não existe mais. Não sei se existe algum local na área povoada onde possa ser instalado um mastro, disse o assessor de imprensa desta unidade, Alexander Borodin, durante a próxima maratona. Claro, ele não sabe porque plantar uma bandeira em uma pilha de ruínas, onde você será instantaneamente espalhado por granadas, é um suicídio garantido, embora os telespectadores da Praça da Independência engulam outra coisa. Quanto a Andreeva, a luta continua. A situação é difícil. Neste momento, Andreeva não foi tomada pelo inimigo. Toda a nossa artilharia está funcionando. Não sobrou nada da aldeia, ela foi arrasada. Será uma área cinzenta. Relata o canal de telegramas do 105º Regimento das Forças Armadas Russas, antigo DPR. Segundo suas informações, batalhas ferozes estão ocorrendo perto de Kurdyumovka, e em Novoprokopovka o exército russo lançou um contra-ataque e recapturou posições anteriormente abandonadas. Agora as posições das Forças Armadas de RF estão atrás da passagem ferroviária. Na verdade, todos os postos de controle em Artyomov estão atrás das Forças Armadas da Ucrânia. O que importa não é o assentamento em si ou os montes de ruínas, mas a localização estratégica. O controle de altitude torna a vida muito difícil na própria Artyomov. O canal de telegramas Forças de Segurança da Bielorrússia resume a difícil situação ao sul de Bakhmut. O inimigo se tornou mais inteligente e astuto. As coisas também estão quentes em outras direções da frente ucraniana. Segundo relatórios oficiais do Ministério da Defesa russo, em Zaporozhye o exército russo repeliu ataques das forças armadas ucranianas perto de Rabotin, com centenas, como sempre, de ucranianos derrotados. Uma enfermeira neonatal britânica, que foi considerada culpada pelo assassinato de 7 bebés e pela tentativa de homicídio de outros 6, lançou uma tentativa de recurso das suas condenações. Autoridades disseram na sexta-feira que Lucilette entrou com pedido de recurso contra sua condenação no mês passado por matar 5 meninos e 2 meninas. O presidente Emmanuel Macron disse que o enviado da França ao Níger vive como refém na embaixada francesa e acusou os governantes militares de bloquearem as entregas de alimentos à missão. O embaixador vive de rações militares, disse Macron aos repórteres na cidade de Semur em Al-Shois, no leste, na sexta-feira. Ao Arrou Hebron, Milad al-Raïs sonhava em ser famoso. O jovem de 16 anos era um jogador de futebol ávido e todos sabiam que ele queria ir ao estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, para assistir ao jogo de seu time favorito, o Real Madrid. E um dia ele quis jogar para eles. Nas ruas estreitas do campo de refugiados de Al-Arrou, ao norte da cidade ocupada de Hebron, na Cisjordânia, todos estavam acostumados a ver Milad com seus amigos jogando bola de futebol, geralmente vestindo sua camisa do Real Madrid. Na Ucrânia, a deputada Rada Shufrist foi presa por 2 meses sem fiança. Biden realizará a primeira reunião com líderes de 5 países da Ásia Central.
Roscosmos anunciou o acoplamento bem-sucedido da espaçonave Soyuz MS-24 à ISS. Há um acoplamento bem-sucedido, diz o comunicado. Observa-se que o navio atracou no módulo Raset do segmento russo da ISS às 21h53, horário de Moscou. Os fatos mais importantes no mundo você verá aqui manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial. Jéssica, reportando para VNS News. Siga, deixe seu like para apoiar nosso trabalho, ative o sininho para receber as novidades diárias. Compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. O foguete foi lançado do cosmódromo de Baikonur às 18h44, horário de Moscou. O Gabinete de Ministros está considerando proibir as exportações de combustíveis para estabilizar os preços. Agora a escolha é entre duas opções. A primeira é um aumento nas taxas de exportação para $250 por tonelada. A segunda é uma proibição total da exportação de produtos petrolíferos durante um determinado período para saturar o mercado, disse uma fonte governamental à TASS. Segundo o interlocutor da agência, no primeiro caso, o pagamento será devolvido aos exportadores que fornecem ao mercado interno uma percentagem de produtos petrolíferos determinada pelo governo. O presidente russo, Vladimir Putin, disse anteriormente que o gabinete de ministros está a lidar com o problema do aumento dos preços da gasolina. O Ministério da Energia russo informou que pretende compilar uma lista de exportadores de gasolina como medida para combater as exportações cinzentas de combustível. Além disso, o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, disse que atualmente não há escassez de combustível no mercado interno russo. O jornalista americano ficou chocado com a decisão de Kiev de enviar as forças armadas ucranianas para campos minados. No seu blog no YouTube, ele opinou que a Ucrânia é governada pelos piores neoconservadores do mundo. Que tipo de governo diria a centenas de milhares de pessoas: há um campo minado ali, vão lá. Isto não é governo, disse Nixon. O jornalista acrescentou que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, concordou em vender o país a empresas ocidentais como BlackRock e Goldman Sachs. Anteriormente, o presidente do movimento Estamos Juntos com a Rússia, Vladimir Rogov, disse que os militares que enviaram prisioneiros de guerra russos para campos minados devem ser destruídos. Os partidos da oposição indiana comprometeram-se a boicotar vários âncoras de telejornais que acusam de espalhar o ódio e de partidarismo contra o governo nacionalista hindu, do primeiro-ministro Narendra Modi. Não queremos legitimar esta narrativa cheia de ódio que está corroendo